Davi Alcolumbre. Esse é o nome, que pode aliviar o sofrimento de inúmeros brasileiros que estão pagando penas absurdas, desproporcionais e que esperam por justiça. E eu poderia vir aqui e gastar minutos, horas, falando de divergências políticas, de escândalos de corrupção, de polêmicas, de decisões absurdas, de muita coisa que envolve o seu nome. Mas eu não quero fazer isso hoje. Porque acima das divergências, acima da disputa política, acima de qualquer vaidade, existem pessoas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas e destruídas mesmo. Um homem foi condenado a 14 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio e associação criminosa armada. Parece que estamos falando de um terrorista radical islâmico, né? Mas não. Esse homem é José Éder Lisboa, adestrador de cães, 64 anos, que se exilou na Argentina após a condenação. Ficou doente e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer. E como não é a família de Moraes, Alcolumbre ou do Lula que chora, essas vidas simplesmente não importam. Mas para mim, sim. E para milhões de brasileiros também, que olham para Brasília esperando um gesto de justiça. E neste momento, esse gesto depende de uma decisão muito simples: convocar a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. O parlamento fez a sua parte. O projeto foi aprovado nas duas casas. Na Câmara, teve 291 votos favoráveis. No Senado, 48 votos a favor. Ou seja, não foi capricho de um grupo, não foi pauta isolada. Foi uma manifestação clara do parlamento brasileiro. Depois disso, o presidente Lula vetou integralmente a dosimetria. E agora esse veto só pode ser resolvido pelo Congresso Nacional. Se o veto for derrubado, o projeto vira lei. Simples assim. Então a pergunta é inevitável. Como um assunto dessa gravidade, de gente sofrendo, com pressão popular, com apoio parlamentar já demonstrado, fica parado na mão de uma pessoa só? É isso que o Brasil quer entender. E eu tentei, por diversas vezes, buscar diálogo, abrir conversa, ter alguma sinalização do Alcolumbre. Mas até agora, o que existe é a informação de que não há previsão para análise desse veto. E por que ele ignora a vontade da maioria? Porque já é uma prática dele. Ele mesmo disse que não pautaria o impeachment do Moraes nem com 81 assinaturas. Ou seja, invalidando a própria representatividade dele mesmo. Isso enfraquece a representatividade das pessoas, porque quem recebeu o voto foi o deputado e senador. E porque ele se curva a outro poder que não sequer teve um voto. E aqui fica interessante. Se o presidente Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional, ele não vai ter que lidar só com a dosimetria. Ele vai ter que ler o requerimento da CPMI do Banco Master. E essa leitura é justamente a etapa necessária para instalar a comissão. E aí começa o problema para eles. Porque o escândalo do Banco Master não é pequeno, não é um caso qualquer. É um escândalo que já respinga em figuras poderosas da República, alcança o mundo político e institucional e chegou inclusive nos ministros do Supremo. Na verdade, o que se diz nos corredores de Brasília é que existe um medo enorme de abrir essa CPMI. E justamente por isso, a sessão do Congresso não sai, a dosimetria não anda.